Questão 30, questão top aí, falando de cartografia e cartografia moderna. Vamos falar agora de tecnologia. É o seguinte, analisa a imagem que representa uma área produtiva e foi obtida por meio de sensores remotos. Então não esqueça, sensoramento remoto e geoprocessamento. O sensoramento remoto é essa técnica de captação de dados à distância, onde você pode ter um drone sobrevoando um lugar, um satélite orbitando uma região, ou até mesmo você pode ter um avião fazendo um voo, né, alguma coisa do tipo. Então nós temos o sensoramento remoto como essa técnica de captação de dados à distância e temos o geoprocessamento como sendo exatamente o tratamento dos dados, onde você vai ter uma série de programas que em laboratório pegam os dados captados à distância com o sensoramento remoto, tratam esses dados e produzem imagens, nos trazem informações, alimentando inclusive o que nós chamamos de SIG, o Sistema de Informação Geográfica, que seria um banco de dados, né? Onde você vai ter uma série de informações que nós utilizamos no nosso dia a dia nos nossos aplicativos, os apps, aplicativos como Waze, Uber, iFood, todos esses aplicativos que vão utilizar dados georreferenciados. O dado georreferenciado é o dado que está bem localizado, bem caracterizado, que a partir dessa coleta e tratamento dos dados você consegue trabalhar em cima dele a inteligência artificial. Mas neste caso a gente está falando de uma área produtiva, estamos falando de uma área agrícola. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Para a expansão ao que nós estamos falando aí no caso da chamada agricultura de precisão, que está muito ligada a todo o advento, a todas as inovações da chamada Revolução Verde, tá? E aí essa modernização do campo nos traz hoje uma capacidade produtiva muito precisa, com pouco ou quase nenhum desperdício, porque nós conseguimos coletar dados à distância, tratar os dados e ter imagens como essa. Porque essa imagem é o resultado final. Agora o agricultor sabe exatamente a partir da reflectância. Aí ele está sabendo o seguinte, vamos imaginar, se isso aí foi um satélite que captou essa imagem, ou se foi um drone que fez um voo e captou essa imagem, o agricultor agora ele sabe exatamente a partir dessas cores que foram captadas pelo drone ou pelo satélite, ele sabe, por exemplo, se lá no seu programa de inteligência artificial as áreas em verde seriam áreas que já estão propícias para a colheita e as áreas em vermelho, laranja aqui, seriam áreas que ainda não estão propícias à colheita. Então, o agricultor sabe, vai dizer, olha, esse terreno aqui ele já está com um percentual que a gente já pode começar fazendo a colheita nessa parte aqui, ó, que eu estou pintando aqui, mas nessa parte que está em vermelho a gente não vai mexer ainda. Então, isso é o que nós chamamos de agricultura de precisão, e isso seria uma aplicabilidade da cartografia moderna no sistema agrícola, resultado da Revolução Verde, desse pacote aí de modernização que o campo nos traz. Então veja, o comando da questão diz assim, do ponto de vista cartográfico, essa imagem, aí então veja, do ponto de vista cartográfico, o que é a cartografia? Não é a produção de mapa, isso aí não é um mapa. Então ele está querendo dizer o seguinte, do ponto de vista da cartografia, essa ciência que produz o mapa, essa imagem aí, letra A, manipula os dados do sistema de coordenadas geográficas. Vamos lá, o que são coordenadas geográficas? Estamos falando de latitude, longitude. Uma pergunta, esse mapa está manipulando a localização desse lugar? Não. Gente, essa manipulação de dados do sistema de coordenadas geográficas, a gente poderia falar, por exemplo, daquela projeção do Mercator, como uma projeção eurocentrista. Porque o Mercator, ele vai colocar a Europa no centro. Então, ali você tem uma manipulação
da sua latitude e longitude. Latitude, distância em graus que eu estou com relação à linha do Equador. Posso estar ao norte ou ao sul. E ela vai de 0 a 90 graus. A longitude, distância medida em graus que eu estou com relação ao meridiano de Greenwich. Pode ser leste ou oeste. E vai de 0 a 180. Mas essa imagem não está alterando lugar nenhum. Esse mapa que foi feito aí, essa produção cartográfica, é apenas um resultado de uma coleta de dados. Não há manipulação dos dados de localização desse lugar. Então, letra A está fora. Na letra B, diz assim: emprega fonte de hardware para captar o reflexo da radiação. Veja só, esse termo, né, os hardware, são exatamente os componentes eletrônicos que juntos, conectados, ligados, eles vão fazer alguma máquina funcionar. Então você vai ter ali os hardwares que vão poder fazer, por exemplo, um satélite funcionar. Você vai ter os hardwares que juntos vão fazer um drone funcionar. Mas a questão começou dizendo assim, ó, lá no iniciozinho dela, ela começou dizendo assim: analise a imagem. Eu lhe pergunto, você está vendo algum drone nessa imagem? Você está vendo algum satélite nessa imagem? Não. O que você está vendo aí é a imagem pronta, é o mapa pronto. Então, a letra B poderia responder a questão se nós estivéssemos falando sobre sensoriamento remoto. Ah, eu estou vendo na imagem o drone que está sobrevoando aquele lugar e o drone está captando informações. Ok, perfeito. Então, poderia ser a letra B. Mas nessa imagem não tem drone, não tem satélite, não tem avião. O que tem aí é um mapa. Então, a letra B não vai responder. A letra C diz assim: utiliza a projeção azimutal. O que é projeção azimutal mesmo? Vê só. Nós temos alguns tipos de projeção. Projeção cilíndrica, projeção cônica e a projeção azimutal. A projeção azimutal, ou plana, é aquela projeção do símbolo da ONU, onde você tem um planeta, aí você coloca um plano aqui em cima, e quando você tira esse plano daqui, ele vai virar esse aqui, ó, que é exatamente o símbolo da ONU. Ele faz assim. Que já foi, inclusive, tema de questão do Enem, né? Só, gente, que esses círculos que você está vendo na imagem, não é porque a projeção foi feita a partir de uma projeção plana ou azimutal. Na verdade, os círculos são formatos de plantio. Então, não tem nada a ver esses círculos aí da imagem com a projeção ou com aquele símbolozinho lá da projeção plana ou azimutal. É uma pegadinha para você. Na letra D, diz assim: corresponde ao produto de um mapeamento hiposmétrico. Aí, o que é um mapeamento hiposmétrico? Aí, quando eu tenho variação aqui, ó, de relevo de um lugar, aí aqui eu vou ter uma primeira linha com 10 metros, uma segunda linha com 20 metros, uma terceira linha com 30 metros, uma quarta com 40, ou a última aqui com 50. Quando eu observo um mapa hiposmétrico, ele está indicando as diferentes altitudes de um lugar. E não é isso que essa imagem está nos mostrando. Esse não é um mapa hiposmétrico, e sim é um mapa que está me indicando a partir do que refletiu. A radiação solar bateu nessa superfície e refletiu, e ou um drone ou um satélite captou essa informação. Então, não é mapa hiposmétrico. A letra E, que no caso vai responder a questão, sobrou apenas ela, diz assim: essa imagem resulta do processo de diversos softwares para tratar e analisar os dados coletados. Então, estamos falando exatamente da técnica do geoprocessamento. Então, pós-sensoramento remoto, depois do drone ter sobrevoado essa região ou um satélite ter captado essas informações, aí sim eu tenho o tratamento dos dados e, como resultado, eu tenho um mapa como esse, que vai ajudar aquilo que eu falava agora há pouco, da tal da agricultura de precisão. O agricultor vai saber, pelo que refletiu desse lugar, ele vai saber exatamente a região que já está pronta para a colheita, a região que, por exemplo, precisa aplicar um fungicida, um pesticida, um herbicida. E isso, hoje em dia, nessas fazendas, né,
Quando a gente fala de revolução verde, a gente está falando de fazendas que estão ligadas ao capital, fazendas que têm muito dinheiro envolvido. Esses drones, eles fazem isso de forma autônoma. Então estamos falando aí de século XXI, de automação, quarta revolução industrial. Então, a alternativa correta, letra E, resulta do processo de diversos softwares para tratar e analisar os dados coletados.